de Olá, pessoas que eu tanto quero bem. A gente vai começar mais uma aula falando sobre o Teorema de Tales. E eu vou começar com uma perguntinha. Onde eu posso utilizar o Teorema de Tales? Será que eu posso utilizar para descobrir a altura de alguém, o tamanho do olho, o tamanho da boca? Posso sim. Em muitos filmes e até, principalmente em filmes de investigação, né, policial, é comum, né, o policial ele tirar uma fotografia do cadáver e ao lado colocar uma cédula. Depois ele pega o tamanho daquela fotografia, né, o tamanho que a pessoa ficou na fotografia e compara com as dimensões da cédula também e consegue encontrar informações importantes sobre o tamanho do olho, o tamanho do corpo, tá? Como eu vou mostrar no vídeo que eu vou encaminhar para vocês depois. Serve também para descobrir a altura de um prédio? Serve. Basta eu comparar com uma sombra, por exemplo, né? Vou comparar o tamanho da sombra de um prédio com o tamanho da sombra de um poste, né? Sabendo três medidas, eu consigo descobrir a quarta. Foi assim que Tales, né, pensou. Ele viu as pirâmides e pensou, meu Deus, como é que eu posso calcular? Né? Se ele fosse medir lá do topo para baixo, ele ia medir o lado e não no meio exatamente a altura. Foi por isso que foi desenvolvido esse teorema de Tales, né? Ele pegou uma sombra, né, de um pequeno poste, depois pegou a sombra da pirâmide, né, comparou esses três valores que ele tinha e encontrou o quarto. Nada mais, nada menos do que proporção, gente. São duas igualdades de proporção, né, de razão, quer dizer. Ou seja, eu vou ter uma proporção. Serve também para ampliar ou reduzir imagens, era o que as pessoas utilizavam, né, para fazer mapas, né? Antigamente não se tinha, então se tinha um instrumento que era utilizado para ampliar ou reduzir mapas, né, para a gente ver. E outras coisas mais, tá? Eu passei uma atividade que ressaltava a importância da utilização, né, do Teorema de Tales. Vocês basicamente iam ter que utilizar o Teorema de Tales. Então, na apostila de vocês de matemática, eu peço que vocês peguem agora, acompanhem essa correção e outra coisa, após o término dessa correção, peguem o caderno de vocês e tentem refazer as questões, porque vocês já vão ter as respostas, o passo a passo de cada uma, então possivelmente você vai poder refazer e saber se você reaprendeu ou não, né? É mesmo que tirar de morte, primeiro você faz, depois você corrige, tá bom? Então, para tanto, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, cara, eu tenho, né? Eu tenho aqui a primeira letra A, e aí eu vou ter esses feixes de retas. Qual é a importância do Teorema de Tales? No Teorema de Tales, basicamente, você vai pegar o quê? Você vai pegar os caras que estão na linha e colocar um sobre o outro. Na outra linha, um sobre o outro. Foi o que eu fiz. 12 sobre 4, né? Um lado, é igual a 21 sobre x. O que foi que eu fiz posteriormente? Eu multipliquei em cruz credo, tá? Portanto, 12 vezes x deu 12x. 21 vezes 4, 84. Então, vou fazer o quê? Vou pegar o x e eu vou dizer que vou deixar 84 dividido por 12 que estava acompanhando o x. Então, 84 por 12 deu 7, tá? Aqui tem pássaros bastante, viu, gente? Além disso, outra coisa importante, esse aqui também. Eu até cometi uma falha quando eu fui falar para um aluno que eu esqueci de observar essa reta. Quem é que está nessa reta aqui? Eu tenho o x e o 14. Então, vai ficar x sobre 14. Quem está na mesma reta fica um sobre o outro. E 9 sobre 12, porque também estão na mesma reta. Multiplicando em cruz credo, né? Eu vou ter 12x é igual a 126. Então, x eu vou pegar o 126 e dividir para 12. Que vai dar nada mais, nada menos do que 10,5. Outra questãozinha mais que interessante foi essa aqui, ó. Né, que vocês, a letra C da primeira, vocês ficaram com dúvida porque só tinha 5 e 9, x e o 21. Então, qual é o procedimento? Se vocês prestarem atenção, esses dois aqui foram somados e dá 21. Se eu somar do outro lado também, dá 14. Eu não estou comparando duas coisas iguais, soma com soma, né? Tamanho com tamanho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, olha só, vou pegar, na minha base, eu vou colocar, né? Ó, na minha base, eu estou colocando as somas. E na parte do numerador, eu estou colocando os caras que estão alinhados com x. Quem é que está alinhado com x? O 9. Então, ficou x sobre 21, x sobre a soma do lado. E do outro lado ficou 9 sobre a soma do outro lado, 9 sobre 14.
Então, ficou 14x é igual a 189. Realizando essa divisão, deu 13,5. Se sentiu dúvida, eu passei outro exemplo extra. Então, novamente, eu vou pegar, ó, 5 e 3 dá quanto? 8. Então, vai ficar x, a soma dele dá quanto? 12, né? X sobre 12 é igual a 5, que está alinhado com x, sobre 8, que é a soma do outro lado. Realizando a multiplicação e cruz credo e a divisão, você vai ter 7,5. Gente, para quem achar que estou indo rápido demais, é só você depois dar uma pausa, né, e anotar a resposta, tá bom? Basicamente assim. Então, você vai. Vou aqui para outra questão, a questão 2. É só você observar na sua apostila qual é a imagem que se parece com essa. Então, x, a questão 2 da página 10, tá bom? X, ó, novamente, quem é que tá na mesma linha? X e x sobre 3. Então, vou colocar do outro lado 4 e 10. Então, o que é que eu vou fazer? X vai ficar x sobre 3 é igual a 4 sobre 10, do outro lado. Multiplicando, x vezes 10 deu 10x. Só que aqui eu tenho uma adição de letra e número. Então, o que é que eu vou fazer? Todo mundo que está dentro do parênteses tem que ser multiplicado por 4. Então, x vezes 4, 4x. 3 vezes o 4 deu 12. Juntando as letras, né? Mudando de lado, muda de sinal. Então, restou 6x é igual a 12. Dividindo, deu 2, tá bom? Tem uma questão que é bem semelhante na página 11, certo? Que é a questão 5 da página 11, que em vez de x, a gente utiliza y. Então, basicamente, a gente vai utilizar a mesma coisa. Ignorem o galo cantando. Então, vai ser y mais 2 sobre y, tá? É igual a 12 sobre 9. Então, o que que eu vou fazer? Todo mundo que está dentro do parênteses tem que ser multiplicado por 9. Então, vai ficar 9y mais 18 é igual a 12y. Separando todo mundo, vai ser 18 igual ao que sobra 3y. Dividindo, 18 para 3 dá 6. Questão 1 da página 11. Vocês vão observar que vocês têm duas ruas. E aí, para tanto, vocês vão ter novamente que descobrir os valores de x e de y. Se é o teorema de Tales, basta eu pensar quem é que está na mesma linha. Nessa mesma linha, eu tenho 30 e 25. Então, isso já é uma razão. E para descobrir o x, basta colocar x sobre 15, certo? Então, multiplicando em cruz credo, você terá, né, 25x é igual a 450. 450 dividido para 25 dá 18. Para descobrir o y, é a mesma coisa. Você vai pegar o quê? 30 sobre 25, né, que é uma razão, é igual a y sobre 30. Então, multiplicando em cruz credo, você tem o quê? 25y é igual a 900. Dividindo 900 para 25 dá 36. Então, é o dobro, né? O que você agora vai fazer a segunda questão? Segunda questão, vocês têm um triângulozinho e vocês podem utilizar semelhança de triângulo. O que é isso, Ariane? Semelhança de triângulo é que os ângulos eles vão permanecer iguais. Vocês têm um triângulo menorzinho e, se observarem, tem outro maior. Novamente, você vai poder fazer o quê? Você vai comparar a altura e base. Então, vamos lá. O triângulo menor tem altura y e uma base de 40. O triângulo maior tem uma altura 45 e base 60. Então, o que você faz? Você coloca esses camaradas. Eu coloquei em cima as bases 40 e 60 e embaixo as alturas y e 45. Mas tanto faz colocar o y em cima como embaixo. Mas quando eu colocar a altura em cima, todas as alturas terão que ficar em cima, no numerador. E a base abaixo. Então, multiplicando em cruz credo, dará 60y é igual a 1.800. E dividindo 1.800 para 60, né? Some com zeros, elimina, corta, assassina, mata, dará 30. Questão 3, né? Tem um exemplo parecido. Então, novamente, quem é que está na minha linha? 12 e 8. Na outra, 18y. Coloca isso em cima de frações, ou seja, formam duas razões. Então, multiplicando em cruz credo, 12 sobre y é igual a 12y é igual a 144, né? Dividindo para 12 é igual a 12. Gente, não esqueçam, no teorema de Tales, você sempre vai ter que formar a fração do povo que tem alguma relação, que está na mesma linha. Eu vou ter que comparar base e altura, sempre tem que comparar isso, tá? Não pode ser um daqui e outro lá dos cafundosos do Judas, não, como dizem, né?
4, vocês têm um triângulo. Novamente, dois triângulos, um dentro do outro. Então, você vai ter que prestar atenção no que eu vou falar. Primeiramente, a gente vai descobrir o valor de x, que é bem mais prático. É só a gente olhar quem é que está nessa linha, colocar numa fração, e quem está nessa linha e colocar na outra fração. É exatamente o que eu fiz, né? Os tamanhos aqui, todos aqui. Multipliquei em cruz credo, né? Deu 1,5, x é igual a 9. Dividindo 9 para 1,5, nada mais, nada menos do que 6. Só que agora, para descobrir o y, tem que prestar atenção numa coisa bem básica, uma atenção clara, né? O que você vai fazer? Você vai pegar, agora, desconsiderem o galo, 1,5, que é aqui essa basezinha, e essa outra aqui, ó, 1,75. Vamos dizer que aqui 1,5 é a altura e 1,75 é a base. Montei uma fração, comparei altura e base do outro lado também do triângulo maior. Eu vou ter que comparar altura e base. Então, é só basta fazer isso aqui, ó. 1,5 mais 4,5 é o tamanho dessa alturinha aqui. Altura, gente, entre aspas. Isso aqui não é altura, é um dos lados, tá bom? E aí, eu dá 6 sobre y, que é essa basezinha aqui, ó. Pronto. Então, eu tô comparando novamente quem tá deitado com quem tá em pé. Sempre tem uma regrinha. Então, multiplicando em cruz credo, dá 1,5, é igual a 10, né? E 1,75 vezes 6 dá 10,5. 10,5 dividido para 1,5 dá 7. Gente, essa foi a aula de hoje. Peço desculpas se vocês estão escutando pássaros cantando, galinha, galo, cabrito berrando, porco fazendo barulho, né? Vaca, né? Tudo quanto. Mas isso acontece porque eu moro num sítiozinho, certo? Uma coisinha bem simples, mas que os animais a gente não pode controlar, tá bom? Como se fosse, né, a turma do 9º ano tentando conversar. No mais, a atividade da apostila sobre o Teorema de Tales eu resolvi todinha. Basta vocês seguirem a dica, refazer, né? Como eu disse, anotem as resoluções e depois refaçam essas questões na segunda aula. Para a terceira aula, eu vou passar uma atividade do livro que é bem semelhante à que vocês vão praticar na segunda aula. Então, primeira aula, vocês vão ver esse vídeo e mais 2 que eu vou encaminhar de outros profissionais dessa área, certo? Na segunda, vocês respondem novamente a apostila sobre o Teorema de Tales. E na terceira aula, vocês vão praticar no livro didático, tá? E aí vocês vão ver que vocês já vão estar mais craques do que ontem. Um beijo e até breve.